Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar meus irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém. E quero agradecer também, aleluia, Jesus, aos novos inscritos que se inscreveram aqui nesta plataforma de evangelização para nos apoiar a divulgar a palavra do Senhor, amém. Que o Senhor ele possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que se inscreveu aqui, amém. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus, amém, queridos. Irmãos, hoje eu quero trazer para os meus irmãos uma visão da parte do Senhor, o qual Ele me deu no início do ano de 2020, amém, irmãos. Glória a Deus. Ainda que muitos não saibam, aleluia, Jesus, mas eu passei 10 anos afastada da presença do Senhor. Então, quando eu voltei para o final do ano de 2019, aleluia, para o início do ano de 2020, aleluia, Jesus, o Senhor, aleluia, Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele me deu muitas visões e Ele me deu muitas revelações, amém, irmãos? Tanto a olho nu, irmãos, como em visões dentro da igreja, ou então em visões pela madrugada e revelações dentro da minha congregação, irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, queridos, aleluia, Jesus, eu queria falar para os meus irmãos que tudo, aleluia, Jesus, glória a Deus, tudo, aleluia, Jesus, glória a Deus, o qual, aleluia, Jesus, eu tenho, aleluia, posto aqui no canal, eu tenho falado aqui para os meus amados irmãos, tudo, irmãos, é o Senhor que tem me mostrado, porque Ele é minha testemunha, porque o Espírito Santo que habita em minha vida e habita na tua vida também, tem testificado contigo, aleluia, que tudo aqui que o Senhor tem me revelado, eu tenho falado, aleluia, o qual, aleluia, eu tenho trazido aqui para o canal, é o Senhor que tem me mostrado, amém. Eu jamais usaria de engano, irmãos, eu jamais usaria de mentira, aleluia, para enganar meus irmãos, porque as coisas do Senhor, elas são santas. Então, se eu quisesse, aleluia, viver de engano, eu tinha permanecido lá no mundo, irmãos. Amém? Eu jamais, aleluia, traria engano ou mentira aqui, ou heresia, irmãos. Amém? Então, eu quero dizer para os meus irmãos que tudo, irmãos, o Senhor é minha testemunha. Amém? Eu jamais usaria de engano aqui. O que eu estaria ganhando? Eu só estaria perdendo, irmãos. Amém? A palavra do Senhor fala em Apocalipse, tem uma lista de pessoas que elas não herdarão o reino dos céus, e entre elas está os mentirosos, amém? Então não colocaria minha salvação em risco por mentira, amém? Então, irmãos, antes de, aleluia, você, aleluia, falar qualquer coisa, muito cuidado, para que você não venha perder a tua salvação, por blasfemar, aleluia, do Espírito Santo, porque aquele que revela é fiel e verdadeiro, amém, meus irmãos, glória a Deus. Então, irmãos, aleluia, hoje eu quero trazer para os meus irmãos aqui, aleluia, Jesus, glória a Deus, uma visão da parte do Senhor, qual Ele me mostrou, irmãos, amém, no início do ano de 2020, amém, antes da pandemia, porque, aleluia, Jesus, quando o coronavírus chegou, irmãos, aleluia, Jesus, no Brasil, amém, vários estados, aleluia, foram afetados, mas eu lembro, aleluia, Jesus, que aqui para nós, no estado do Amazonas, aqui em Manaus, para nós, esse vírus só veio chegar no mês de março, amém? Então, aleluia, Jesus, antes que o vírus, aleluia, chegasse para nós aqui no estado do Amazonas, amém? Antes da pandemia, o Senhor, Ele me deu uma visão, amém? Eu gostaria de falar para os meus irmãos, aleluia, a respeito dessa visão que o Senhor, Ele me deu, amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, pela madrugada, no início do ano de 2020, o Senhor, Ele me dava uma visão, amém? Eu me via dentro de uma casa, aleluia, Jesus, glória a Deus. E dentro dessa casa, aleluia, essa casa, ela estava iluminada, amém? Ela tinha lâmpadas, amém? Ela tinha, aleluia, Jesus, claridade, amém? E eu lembro, meus irmãos, aleluia, que eu estava dentro dessa casa, eu me via dentro desta casa. E de repente, aleluia, eu tirava meu óculos, porque eu uso óculos de grau, eu tirava meu óculos e colocava, aleluia, Jesus, eu não lembro muito bem agora aonde eu colocar, mas colocava assim, como se fosse em uma mesa, e eu saía para fora. E quando eu saía para fora, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu começava a contemplar muitas pessoas, aleluia, Jesus, muitas pessoas. Essas pessoas, aleluia, eu olhava para elas e eu via, aleluia, Jesus, que o olho delas estava branco,
amém? Era como se elas estivessem cegas, aleluia, Jesus. Elas não enxergavam nada, amém? E eu saía ali pelo meio daquelas pessoas e eu começava a subir em direção ao céu. Eu caminhava, eu dava uns passos e eu começava a subir, mas não tinha nada embaixo dos meus pés para que eu pudesse subir, não havia escada, não havia nada. Não tem como explicar para os meus irmãos, mas eu subia, eu começava a andar e começava a subir. E de repente, aleluia, Jesus, eu chegava bem no alto do céu e eu ficava em cima de uma árvore, aleluia. Essa árvore, ela era bem grande e eu sentava em cima da copa dessa árvore. Essa árvore, irmãos, ela tocava até o céu, ela ficava bem no alto, bem grande mesmo. Essa árvore, ela podia ser vista, aleluia, Jesus. Eu podia contemplar, aleluia, tudo dali, tudo. Ela era uma árvore, aleluia, que ela quase tocava o céu. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E de cima, do alto, aleluia, dessa árvore, irmãos, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu podia contemplar aquelas pessoas, aleluia, do alto daquela árvore, da copa daquela árvore, eu via aquelas pessoas lá embaixo, e eu via que aquelas pessoas, elas estavam como se elas estivessem enlouquecidas, como se elas tivessem, aleluia, perdido o sentido, perdido a razão, amém? Eu não sei se meus irmãos já viram alguém, alguma pessoa, amém? Ou já viram, aleluia, Jesus, aquelas pessoas que ficam no manicômio. Então era exatamente assim. Aquelas pessoas, elas procuravam uma saída, porém elas estavam cegas. E ao mesmo tempo que elas estavam cegas, era como se elas não tivessem direção. É como se elas estivessem doentes, amém? Como se elas estivessem ali tateando, procurando a saída, amém, meus irmãos? E eu acordei, eu fiquei bastante assustada, aleluia, Jesus, com esse sonho, aleluia, que o Senhor tinha me dado. Então, quando eu acordei, eu dobrei meu joelho, irmãos, e eu pedi uma palavra do Senhor, amém? E a palavra que o Senhor, Ele me deu, irmãos, foi no livro de Daniel, capítulo 4, que diz desta forma: o edito do rei, o seu sonho de uma grande árvore e a sua loucura. Amém, queridos? Eu vou ler alguns versículos para os meus irmãos, amém? Para que o vídeo não fique tão grande, amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz desta forma: aleluia, Jesus. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu coração, próspero no meu palácio. Aleluia, Jesus. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram, amém? Agora eu vou aqui, amém, porque é muito grande, irmãos, é o livro de Daniel, amém? Eu vou aqui, aleluia, esse capítulo ele é muito grande, então eu vou aqui, aleluia, Jesus, passar aqui no capítulo 10, e diz assim, versículo 10 diz assim: eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eu estava assim, olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia esta árvore, e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. As suas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, e estando eu na minha cama, e eis um anjo, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo: assim derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi-lhe as suas folhas, espalhai o seu fruto, avulgente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Porém, deixai na terra o tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. E seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos anjos, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens,
e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Esta foi a palavra que o Senhor Ele me deu. Amém. Quando eu tive, aleluia, Jesus, essa visão em sonho. Amém. Eu fiquei muito preocupada. Então, quando, aleluia, eu pedi essa palavra. Amém. Aleluia. Eu esperei, aleluia, o tempo passar. Amém. O tempo passar que eu falo, meus irmãos, aleluia, foi, aleluia, o dia, né? Amém. Eu esperei, aleluia, chegar o horário das 6 horas, porque eu queria ir para a igreja. Aleluia, porque eu queria encontrar, aleluia, com a esposa do pastor para relatar a ela o que eu tinha visto, porque até então eu não entendia muito, irmãos. Eu não tinha, aleluia, Jesus, um conhecimento, aleluia. Eu tinha acabado de voltar para o Senhor, então eu não tinha, aleluia, um discernimento, aleluia, do que o Senhor lhe estava me mostrando, o que o Senhor queria falar para mim. Amém. Eu lembro, aleluia, Jesus, que quando chegou mais ou menos no horário das 5h30, eu me arrumei e eu fui para a igreja. Eu queria chegar antes do ministério de oração começar. Então, quando eu cheguei na igreja, eu vi o portão aberto e eu fiquei feliz porque a igreja ela já estava fechada, ela já estava aberta, amém? E dentro da igreja eu vi a pastora, ela estava sozinha e estava tocando um louvor dentro da igreja. Então, nesse momento, eu cheguei com ela, amém? Antes de começar o ministério de oração, eu cheguei com ela assim bem preocupada e bem aflita. E eu relatei para ela, aleluia, o que eu tinha visto e a palavra o qual o Senhor tinha me dado. Então, nesse momento, eu questionei ela e falei para ela assim, pastora, eu tive uma visão em sonho dessa forma. E quando eu pedi a palavra, o Senhor me deu no livro de Daniel. Porém, eu não estou entendendo. E ela falou para mim assim, irmã, é alguma coisa que Deus ele quer lhe mostrar, é algo que Deus está lhe falando, mas a senhora não está entendendo. Então, eu lembrava que eu tirava o meu óculos. Hoje eu entendo que era a minha visão espiritual, que eu não estava conseguindo entender, irmãos. Mas o que mais, aleluia, me chamou a atenção, mais me preocupou, foi o fato de eu ver aquelas pessoas ali como se elas tivessem perdido o sentido e a razão. Os olhos delas estavam como que elas estivessem cegas. Elas não encontravam a saída, elas ficavam como se batendo ali. Eu não sei se meus irmãos já viram a aglomeração de pessoas, as pessoas tentando sair de um ambiente e não conseguir. Exatamente assim, irmãos. Então eu questionei, aleluia, falei para a pastora, mas por que eu não orei por elas? Por que eu não fiquei ali? Por que eu não orei por aquelas pessoas? E ela não me deu a resposta, eu fiquei sem resposta porque eu não estava conseguindo entender, irmãos, amém? Então, nessa época, aleluia, Jesus, o tempo passou, mas eu sempre me lembrava, irmãos, aleluia, do que o Senhor ele havia me mostrado, amém? E então, aleluia, Jesus, há mais ou menos, aleluia, acho que um ano, aleluia, ou então 8 meses atrás, eu ouvi o relato, aleluia, de um irmão, amém? Eu não sei o nome dele, em que ele fala em que ele teve, aleluia, 3 experiências com o Senhor, 3 sonhos, 3 visões com o ministério, com a igreja pentecostal Deus e Amor. Ele fala que ele vai na casa da irmã Irene Miranda fazer um trabalho, amém? Chegando dentro da casa dela, ele observa muita coisa, amém? Mas o que ele vê são árvores que foram cortadas e elas estão enfileiradas, somente o tronco. Não há o caule, porém a copa com os frutos ficam suspensos no ar. E ele fica observando e ele se pergunta como vai morrer, porque não tem nutriente, mas a raiz estava embaixo. Amém? Então, quando eu escutei o relato desse irmão, nesse exato momento, o Senhor me trouxe à memória o que ele havia me mostrado no início do ano de 2020, o qual eu não havia entendido. Amém, queridos? Então, nesse momento, irmãos, aleluia, Jesus, eu entendi que o que o Senhor queria me mostrar, irmãos, o que Ele estava me mostrando, o que o Senhor me mostrou a respeito dessa grande árvore, que essa árvore é a igreja pentecostal Deus e Amor. Amém, queridos? Amém, queridos? Esta árvore, aleluia, o qual, aleluia, chegou até o céu, o qual, aleluia, cresceu tanto que todos, aleluia, podiam ver, amém? Onde as pessoas vinham buscar abrigo e refúgio, onde havia, aleluia, milagres e maravilha, onde o canceroso, aleluia, ele era curado, onde as pessoas oprimidas eram libertas, amém? Onde, aleluia, Jesus, aqueles que eram surdos, eles ouviam, aqueles que eram cegos, eles viam, aqueles que eram mudos, eles falavam, aleluia, porque o Senhor operava, aleluia, o seu poder, porque o Senhor, aleluia, através do seu Espírito Santo, operava maravilha no meio da igreja, amém?
E esta árvore, ela foi cortada. E o coração, aleluia, daqueles que se voltaram contra o Senhor, se voltou, aleluia, e se tornou como um coração de animal. Porque esse decreto veio da parte do Senhor. Porque a arrogância e a soberba dessa igreja chegou até o céu, daqueles que estão na frente, que mudaram as leis, mudaram a doutrina do Senhor, para viverem, aleluia, os seus deleites. Deixaram, aleluia, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, aleluia, Jesus, o qual, aleluia, o Senhor nos deixou, para que pudéssemos viver e praticar, amém? E introduziram, aleluia, ensinamentos humanos, doutrinas de demônio, amém? Então ficaram confundidos, porque a palavra do Senhor diz que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se voltam contra o Senhor. E foi o Senhor que permitiu, aleluia, que isso acontecesse no meio da igreja. Não são todos, amém, queridos? Não são todos, mas ainda há os remanescentes dentro desse ministério, amém? Eu não estou falando mal, amém? Mas eu estou relatando aqui o que o Senhor, ele tem me revelado, amados. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei que aqui eu posso falar, irmãos. Aqui, queridos, eu posso relatar o que o Senhor tem me mostrado, todas as visões e revelações, o qual o Senhor me revelou desde quando eu voltei para o Senhor. Amém, irmãos, até aqui. Nada do que eu tenho falado é de mim, mas sim é o próprio Espírito Santo de Deus que me revela, que me mostra, irmãos. É duro de ouvir isso, mas sim, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos confronta, irmãos. Amém? Porque o verdadeiro evangelho, irmão, ele nos confronta, ele confronta o nosso eu, ele confronta o nosso pecado. Ele vem nos confrontar onde é que estamos em falha com o Senhor. Amém, amados? O falso evangelho, ele deixa as pessoas refém do pecado. Não exige renúncia. Amém? Só prega, aleluia, Jesus, o que as pessoas querem, aleluia, ouvir para o seu próprio deleite. Não aceitam ouvir a correção, não aceitam ouvir a disciplina, porque são casa rebelde. Porque o Senhor, aleluia, Jesus, ele trouxe, aleluia, uma destruição, aleluia, sobre Jerusalém. E permitiu que Jerusalém fosse para o cativeiro. E ali na Babilônia, aleluia, Jesus, durante o império, aleluia, do rei Nabucodonosor, quando ele pensou, aleluia, Jesus, glória a Deus, que ele estava seguro, que nada poderia atingir ele. Louvado seja o nome do Senhor. Veio um decreto da parte do Senhor para ele também. Para ele também veio um decreto. Ele não escapou do juízo de Deus, porque ele foi tirado, aleluia, do seu palácio e foi viver, aleluia, no meio do mato. Ele foi viver, aleluia, no meio, aleluia, da floresta, da erva do campo. Foi comer capim como um boi, como um animal. O coração dele se transformou em coração de animal. E isso foi um decreto da parte do Senhor. E o Senhor tinha pressa em fazer cumprir a sua palavra. Porque o Senhor mesmo diz, aleluia, Jesus, que ele abate os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E isso, aleluia, que o Senhor me mostrou com relação a essa árvore, aleluia. Uma árvore cortada. Uma árvore, aleluia, que já não há mais fruto. Aleluia, Jesus. Uma árvore, aleluia, Jesus. Uma árvore, aleluia, que já não mais produz mais fruto. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Amém. Hoje, aleluia, Jesus, nós acordamos, aleluia, com uma notícia de que Israel, aleluia, foi atacado, aleluia. Amém. Em seu território. Irmãos, nós sabemos que Israel é o relógio do mundo. Amém. E muitas coisas o Senhor tem permitido acontecer. É o tempo do fim. Estamos, aleluia, Jesus, nos últimos segundos da igreja na terra. Amém. E que estamos esperando, aleluia, Jesus, glória a Deus, para que possamos nos humilhar mais e mais na presença do Senhor. Amém. Muitos estão assim, como eu vi. Amém. Na minha visão estão cegos. Amém. Porque não tem mais coração, aleluia, de seres humanos. O coração, aleluia, foi transformado em coração de animal. Por isso eles rejeitam, aleluia, a disciplina do Senhor. Por isso eles rejeitam o evangelho santo e genuíno.
Por isso eles rejeitam, aleluia, a doutrina santa do Senhor. Por isso é pesado para eles andar em santificação. Por isso não querem mais ouvir a correção do Senhor. Amém, queridos? E o Senhor tem permitido, aleluia, muitas coisas acontecer nos quatro cantos da terra. Aqui no estado do Amazonas estamos sofrendo, irmãos, com uma seca severa. Amém? Uma seca severa, irmãos. Aleluia, Jesus. Se você olhar, irmãos, aleluia, Jesus, aqueles que são entendidos entenderão e saberão que é o Senhor abreviando os dias. É a contagem regressiva, irmãos, para a trombeta soar, para a igreja ser arrancada da terra, para que a porta da graça se feche, para que, aleluia, Jesus, o Senhor venha trazer os juízos que estão em Apocalipse sobre a terra. Amém? Nós sabemos, irmãos, que tudo isso é uma preparação, aleluia, para aquele homem, o filho da perdição, pisar na terra, aleluia, implantar o seu governo. Mas eu creio, irmãos, a igreja ela não vai estar aqui, a igreja ela não vai passar, aleluia, pela grande tribulação. Muitos, aleluia, teólogos, historiadores, pessoas, estudiosos, pastores que estudam, aleluia, Jesus, vão fazer faculdade, estudam. Eles trazem, aleluia, Jesus, muito dele, eles enganam o povo. Eles começam a ludibriar a mente das pessoas, fazem lavagem cerebral e dizem para as pessoas que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. E isso é mentira, irmãos. A igreja ela não vai passar pela grande tribulação. O Senhor Jesus, ele nos fala em Mateus, aleluia, que haveria um tempo de angústia tão grande como nunca houve. Mas ao mesmo tempo ele fala, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, irmãos, Jesus falou que os dias seriam abreviados. E nós sabemos que o nosso tempo aqui nesta terra está chegando ao fim. E que a porta da graça ela está se fechando, irmãos. Amém? Que isso, aleluia, que está acontecendo no meio do ministério é profético. Que a igreja, aleluia, Jesus, glória a Deus, iria, aleluia, Jesus, abandonar, aleluia, a doutrina do Senhor. Amém? O Senhor diz, aleluia, Jesus, quando ouvires, aleluia, falar sobre a abominação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então fujam, aleluia, vamos fugir, irmãos, vamos fugir, porque nós, eu e você, que ainda temos um conhecimento da palavra do Senhor, que ainda guardamos, irmãos, as nossas vestes, que ainda temos o Espírito Santo de Deus, que ainda andamos na verdade, na palavra e na sã doutrina, irmãos, amém? Nós sabemos que é o tempo do fim, que a trombeta ela está para soar, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor, amados. Eu falo isso aqui para vocês, porque eu sei que você que vai ouvir, você vai crer. Amém? Isso é um despertamento para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é um despertamento para a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso aqui que eu estou falando, meus irmãos, tudo foi o Senhor que me mostrou. Eu não entendia. Eu não entendi. Naquela época eu não entendi. Mas hoje eu entendo, eu tenho plena convicção, irmãos, que o Senhor me mostrou logo no início como estava e se encontra o ministério pentecostal Deus de amor. É uma árvore cortada. Amém? Quando o Senhor me deu essa visão, passou-se mais ou menos acho que uns 7 meses, o Senhor ele me deu novamente uma visão. Dessa vez eu me encontrava dentro da minha congregação, num culto. Eu estava de olho fechado adorando ao Senhor enquanto a igreja louvava. E eu via um tronco de uma árvore bem grande, irmãos, bem grande. E eu via dentro dela, irmãos, como se tivesse nascendo brotos, como viesse nascendo, aleluia, ramos, como tivesse nascendo, aleluia, ali, novamente, tivesse florescendo ali, aqueles ramos tivessem nascendo. Acredito que vocês estão me entendendo do que eu estou falando. Significa renovo, irmãos. Porque antes do arrebatamento vai acontecer o último avivamento, irmãos, sobre a terra. Acontecerá, irmãos, o último derramamento do Espírito Santo, que antecederá o arrebatamento, irmãos. Amém? Então, eu creio que eu e você iremos estar preparados, irmãos, para fazer parte deste último avivamento que acontecerá, amém, sobre toda a terra, sobre a igreja. Aleluia, Jesus. Sobre os amados do Senhor, sobre os filhos,
sobre os irmãos, aleluia, sobre a igreja, aleluia, Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais ou menos, aleluia, Jesus está com 1 mês e meio atrás, aleluia, 1 mês e meio atrás, irmãos, aleluia, Jesus. Por que eu falo isso para vocês, irmão? Porque mais ou menos 1 mês e meio atrás, irmãos, os meus filhos, eles estudam pela parte da manhã. E como eles acordam muito cedo, amém, antes das 6 horas, geralmente eu acordo com eles, amém. E eu lembro, aleluia, Jesus, que eles acordaram cedo. E quando eu acordei, aleluia, Jesus, glória a Deus, eu sempre espero meus filhos, aleluia, irem para a escola para depois orar. Aleluia, Jesus, glória a Deus, para dobrar meu joelho, eu oro, aleluia. Mas eu não gosto de voltar a dormir, amém? Novamente, eu não gosto de voltar a dormir, porque geralmente, quando eu volto a dormir novamente, eu sofro, aleluia, ataque espiritual, amém? Não gosto de dormir novamente, aleluia, depois que eu dobro o meu joelho pela parte da manhã, eu não gosto de voltar a deitar a dormir. E também eu não gosto de dormir à tarde, porque geralmente eu sofro ataque espiritual. Então eu lembro que nessa manhã, aleluia, Jesus, glória a Deus, meus filhos foram para a escola. Eu dobrei meu joelho, amém? Era antes das 6 horas da manhã. Eu dobrei meus joelhos e eu deitei na minha cama, irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E nesse momento, amém, que eu deitei, eu só falei assim comigo, assim: eu só vou deitar um pouquinho, mas eu não vou dormir, porque eu não posso dormir. Eu vou já levantar e eu vou fazer o café. Meu esposo ainda estava dormindo, amém? No momento em que eu deitei, aleluia, tem uma janela pro quarto da frente, amém? Eu moro no 2º andar, aleluia, moro no apartamento, moro de frente para a principal, amém? Então, nesse momento eu deitei, amém? No momento que eu deitei, irmãos, foi uma coisa muito rápida, foi uma coisa rápida. Eu fechei meus olhos, amém? E nesse momento que eu fechei meus olhos, eu acredito assim que foi o momento que eu cochilei. Mas foi muito rápido, irmãos, porque eu abri meus olhos assustado e eu me levantei. Nesse momento, irmãos, em que eu fechei meus olhos, amém? Eu pude ver claramente, irmãos, claramente como o Senhor, Pai, Tu vive em minha vida. Tu me mostraste, Pai. Tu sabes, Senhor, que foi Tu que me mostraste, Senhor. Irmãos, eu fechava meus olhos e eu via o céu bem azulzinho, irmãos. Eu não via a parede, aleluia, do apartamento onde eu moro, do quarto da minha filha, onde eu estava deitada. Eu me via na minha cama deitada, mas eu não via a parede, eu não via telhado, eu não via o forro do apartamento, eu não via a janela. A minha vista alcançava o infinito, eu conseguia ver o céu, amados. Eu via umas nuvens, mas o céu estava limpo, eu via umas nuvens, uma ou duas nuvens eu via. E no momento em que eu olhava, irmão, para o infinito, irmãos amados, eu vi o Senhor, aleluia, em cima da nuvem. Eu vi o Senhor com os pés nas nuvens. Amém? Eu não pude visualizar o rosto dele, porque o corpo dele estava em corpo de glória. Uma luz muito forte, resplandecente. Eu não posso descrever para os meus irmãos. Aleluia, Jesus, glória a Deus, coberto de glória. Mas eu vi o Senhor. Era o Senhor nas nuvens, eu vi o Senhor. Irmãos, a trombeta está para soar. Então prepara a tua vida, vamos nos apegar ao Senhor. Porque falta muito pouco, irmãos, para chegarmos ao fim desta caminhada. Já estamos no final dela e não é hora de parar, irmãos. Não é hora mais, aleluia, de voltar atrás. Amém? Muitos estão, aleluia, já sentados na metade do caminho. Outros já estão de joelho, outros estão se arrastando. Outros estão olhando para trás, outros estão dormindo. Aleluia, Jesus, mas eu quero falar para ti. Aleluia, mesmo que nós venhamos adormecer, irmãos. Que a nossa lamparina ela venha estar cheia do azeite do Espírito Santo, irmãos. Que nós possamos estar com o Espírito Santo em nossa vida. Amém? Para que possamos ouvir o Senhor nos chamar. Amém? Porque para muitos isso é um sonho, mas eu quero falar para ti que isso é real. Isso vai acontecer, está para acontecer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, vamos preparar nossa vida. Amém? O Senhor diz na palavra dele, aquele que é santo, seja santo ainda. E aquele que é sujo, suje-se ainda, porque o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa.
voz suave me chamando. Que momento feliz, e voarei com asas de águia e subirei às alturas e lá viverei. Resta pouco tempo, meu Jesus já veio. Os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que ele vem. Verei o seu rosto e as marcas que ele tem nas mãos. Cantarei bem alto, expressando a alegria que há no meu coração. Verei ali os meus irmãos que um dia partirão deste mundo pra celeste mansão, e cantarei num grande coral a melodia mais linda que nunca se ouviu cantar. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que ele vem. Resta pouco tempo, meu Jesus já vem. Os sinais do tempo, ouço sua voz no vento, dizendo que ele vem. Resta pouco tempo, meu Jesus